Tá. Dando sequência no que nós falamos, que até a aula passada a gente falou sobre o núcleo, o que que tem no núcleo, falamos sobre a organização do núcleo, né? A formação dos cromossomos, os tipos de cromossomos, tá? Então, agora, nós vamos falar sobre as alterações, mutações cromossômicas. Ou seja, quando a gente organiza, quando a gente, como é que eu falo? Quando a gente tem um cariótipo normal, né? Com todos os cromossomos normais, beleza. Mas pode acontecer, num desses momentos aí, esse cromossomo não ser o normal. Pode faltar uma parte, pode faltar um cromossomo, pode ter um a mais. Então, no meio do caminho aí, pode acontecer alguma alteração. E essa alteração traz para nós o título de mutação cromossômica. Terceiro ano, fala aí para mim. O que pode levar a uma mutação cromossômica? O que faz a pessoa ter uma mutação? Uma malformação do feto? Sim, mas o que levou a essa malformação, será, hein? O que pode A divisão provocar? errada da célula? Um fator, divisão errada da célula. Beleza. O que mais que pode alterar esses cromossomos? A divisão errada vai alterar o número de cromossomos. Mas vamos pensar no formato do cromossomo. Por exemplo, o cromossomo ele tem 4 braços. Vamos supor que numa dessas aí vem um cromossomo com 3. Por quê? O que será que pode ter acontecido? Quem arrisca um palpite a nos ajudar? O que levou a essa má formação desse cromossomo? Nós temos aí alguns fatores em foco, né? Pode ser aí uma própria fraqueza do organismo, mesmo que não conseguiu formar esses cromossomos. Pode ser um fator ambiental que interferiu no momento da formação daquele cromossomo. A pessoa teve um contato com um fator ambiental e que interferiu e que fez ele formar errado, né? Pode ser. E do número de cromossomos em si, a divisão errada, né? A não organização. Agora, o que faz realmente tudo isso? Na verdade, a gente não sabe exatamente é isso, não. É isso ou aquilo, né? Que pode ser. Então, nós temos várias situações que pode acontecer e que, como não tem jeito da gente ir no fator X, então fica difícil a gente prevenir, não é? Como que eu vou prevenir se eu não sei realmente qual é o fator X que faz isso daí? A gente não sabe. Nós sabemos que radiação, produto tóxico, medicação, nós sabemos que isso pode interferir no normal, no metabolismo do nosso corpo. Mas não é sempre que interfere também, né? Mas a gente não sabe diretamente o que está acontecendo dentro do nosso organismo. Por exemplo, vamos supor que uma menina está no momento ali de formação de óvulos, do óvulo, para o ciclo dela. Vamos supor que no momento daquela formação do óvulo, por exemplo, ela teve uma intoxicação com um produto químico, né, sério. Isso pode afetar aquele óvulo que ela estava formando. Se aquele óvulo vir a ser fecundado, ele pode sim ter alguma lesão. E pode não ter também. Então, isso é muito relativo, muito, muito relativo. É igual o pessoal fala muito assim, a gente já viu muito em, não sei, vida real totalmente, mas novela, livros, filmes, né? Por exemplo, um homem, vamos supor que aí um homem, ele está com câncer no testículo, por exemplo. Descobriu que ele está com câncer no testículo. Tá, ok. Aí ele vai fazer o tratamento. Aí o médico chega para ele e fala, possivelmente você pode ficar estéril, né?
depois do tratamento, possivelmente você não vai poder mais ter filho. Se você quiser congelar o seu esperma, congelar os espermatozoides, para que depois possa fazer uma inseminação artificial, tem que ser agora, antes da cirurgia. Terceiro ano, fala aí para mim, alguém aí na sala já viu algum caso desse, né, que seja em noticiário, alguma coisa assim? Seja para homem ou para mulher? Ah, eu já vi em filme, Dani. Em filme, né? Eu também já vi em filme e já vi noticiário por aí que eles tentam fazer. Mas vida real, graças a Deus, eu nunca vi. Tá, beleza. Então, aí tira e congela, porque senão, no tratamento, o tratamento pode lesar os espermatozoides, né? Seja ele a químio, seja a rádio. Então, pode lesar e deixar aquilo ali com modificações. Então, pessoal, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Vamos ver aqui o que ele fala aqui para nós, né? Oi. Diga. Eu já ouvi dizer assim que a tireoide ela afeta muito nessa parte de alteração, desenvolvimento do feto. Por que que ela afeta tanto assim? Quando eu tenho hipotireoidismo, eu tenho um baixo metabolismo. A minha tireoide produz pouco hormônio, esse hormônio é jogado em menor quantidade no sangue, e menor quantidade no sangue, ele vai estimular pouco o nosso metabolismo, a liberação de energia. Então, se uma pessoa que tem hipotireoidismo engravidar, ela tem que tomar todos os cuidados, porque se ela deixar o hipotireoidismo dela falar mais alto, ela vai ter problema com o feto, sim. Porque se para o corpo dela vai ter um metabolismo mais lento, mais devagar, pouco desenvolvimento, você imagina lá para o feto que ela está gerando. Vai sobrar pouco. Tá, Sabrina? Então tem que tomar os devidos cuidados, né? Tomar o hormônio direitinho, que puder, porque se deixar, a criança vai ter dificuldade em desenvolver. Porque ele é o hormônio que libera energia, que libera, acelera o metabolismo, né? Se ela está com baixa taxa, ela está com baixo metabolismo. E aí isso vai afetar o desenvolvimento, sim, do feto, tá? Ok? Então é perigoso. Dani, Oi. eu cheguei, eu não sei se você me deu presença. Então, eu ia até falar, João Gabriel, pessoal, está acontecendo muito, 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 porque um aluno veio reclamar comigo, aí eu despertei. Deixa eu só fazer um negócio. Por que será a utilização do termo aberração cromossômica? Por que aberração? Irene, porque é um desvio do padrão do cromossomo, né? E às vezes o desvio é tão feio, né, Sabrina? Por isso que a gente chama aberração, isso mesmo. Desvia todo o padrão dele, né? Isso aqui pode ser em número ou pode ser na estrutura. Então vamos lá. Número, mutações cromossômicas numéricas. Vamos ver quando altera o número, a mais ou a menos, tá? Então nós vamos ver aí, olha. Quando essa situação é de apenas um ou dois cromossomos, trata de aneuplodia. Por exemplo, a síndrome de Down é um cromossomo a mais, então ela é uma aneuplodia, tá? A síndrome de Klinefelter, né? É um cromossomo a menos, então uma aneuplodia. Então, quando trata um a mais, um a menos, eu chamo de aneuplodia. Agora, quando altera todo o conjunto haploide, eu chamo de euplodia, tá? Então, vamos lá. Ver o que vem a ser isso. Ó, as aneuplodias são mutações cromossômicas numéricas. Trissomia, monossomia, tá? Multissomia. Então, aqui, quando eu tenho tetrassomia, quando eu tenho alteração nesses cromossomos a mais ou a menos, eu chamo de aneuplodia, que nós já falamos lá atrás, tá? Aqui ele fala síndrome de Down, de Klinefelter, né? Triplo X, duplo X, síndrome de Turner, né? Exemplo de uma monossomia, porque tirou um cromossomo. Então, tudo isso aqui é uma alteração. Lembrando a vocês que dessas alterações, isso aqui não acontece assim com muita frequência.
Acontece com frequência menor. E dessas aqui, a mais comum é o Down. Ainda bem que ele é o mais comum, porque a gente fala que de todos esses aqui, ele é o melhor de ter. Porque não compromete sexo, não compromete desenvolvimento das características sexuais secundárias de ninguém, né? E ele é uma pessoa facilmente inserida. Agora, Klinefelter, Tanner, né? Triplo X, que pode interferir e trazer maiores problemas, tá certo? Então, o mais comum aqui é o síndrome de Down. Irani, aqueles nomes ali a gente tem que decorar de monossomia. Esses nomes você tem que... Não entendi direito. Se a gente tem que decorar, tem que saber. Ah, tá. Ó, é bom você saber. Pelo menos assim, trissomia, monossomia, isso aqui até que não. Porque se você sabe isso aqui, ó, 2 mais 1, 3. Mono, 2 menos 1, entendeu? Então, pelo menos a trissomia, que é o síndrome de Down, né? E a monossomia, tá? A tetrassomia a gente quase não fala, é mais para o duplo X aí, né? O triplo X, por exemplo. Então, principalmente esses dois aqui, tá certo? É bom você ficar atenta a esses nomes. Euplodia. Então, euplodia, quando vai ocasionar uma alteração geral, né? Geral no cariótipo, né? No conjunto de células, tá? Ó, são mutações também numéricas, mas alteração em todo o conjunto haploide. Onde que eu vou encontrar esse conjunto haploide terceiro ano? Que tipo de célula que eu encontro esse conjunto haploide? Em planta? Planta também, mas eu quero saber que tipo de célula, da raiz, do caule, da mão, do dedo, da orelha. Que tipo de célula, João, que eu tenho o conjunto haploide? Ixi, eu não sei não. Não, as células gaméticas, só elas. Óvulo, espermatozoide, lá na planta, osfera e o núcleo espermático, tá? Então, somente em células gaméticas, que nós temos célula haploide. As outras são todas diploide, certo? Ó, a maioria dos organismos eucariontes é diploide, normalmente é diploide. Assim, os indivíduos que apresentam euplodia pode ser, olha aqui que interessante, triploide, tetraploide, etc. Ah, eu quero que vocês agora busquem lá no fundo do baú. Pensa rápido aí, terceiro ano, acorda quem está dormindo e fala para mim exemplo de uma célula triploide. Onde que eu vou achar alguma coisa triploide? Vou dar uma dica para vocês, nas plantas, já que o João falou aí. Onde será na planta que eu vou ter uma estrutura triploide? No endosperma. O que é o endosperma? Né? Aquele material nutritivo que está no feijão, que está no milho. Aquilo ali ele é resultado de uma, tipo assim, tripla fecundação. Né? Junta N mais N mais N. E eu tenho um tecido triploide, tá bom? Aí tem o tetraploide, aí vai, tá? Então, sempre envolve conjuntos inteiros de cromossomos. Normalmente uso o termo poliploide, poli, vários, tá? Para indicar organismo com mais de 2 conjuntos de cromossomos, certo? Aqui, os mutantes triploides originam normalmente da junção de um gameta normal, haploide, com um anormal diploide, tá? Então, quando eu tenho, no caso, uma mutação, uma alteração, porque lá no endosperma não é bem uma mutação, não, tá? Só deu aqui triploide, deu um exemplo aqui, porque eu lembrei. Mas quando eu tenho uma alteração, uma mutação, normalmente, então, vem de um gameta normal,
todo gameta tem que ser haploide, e um gameta que não sofreu meiose, continuou diploide. 2 mais Ns, 3 Ns, tá? Então, normalmente, esses mutantes são estéreis, né? E eles não desenvolvem muito, tá? E ele fala aí que a tetraplodia é mais comum nos vegetais. Nos vegetais pode acontecer. Ó, o tetraploide vai originar da junção de 2 gametas diploide mais o gameta haploide, né? Não, são os 2 gametas diploide, 2 Ns e 2 Ns. Então, são gametas que não sofreram meiose. Agora, terceiro ano, tanto o ser humano, quanto qualquer outro animal, quanto a planta, são produzidos muitos gametas. O macho, normalmente, ele produz milhares e milhares e milhares. A fêmea vai produzir, mas bem menos. Por quê? A fêmea produz um óvulo. O macho vai produzir milhões de espermatozoides e a planta vai produzir ali, né, naquele grão de pólen, muitos grãos de pólen, milhares de grãos de pólen, e cada grão de pólen carrega um gameta, tá? Então, por isso que pode acontecer essa anomalia. Aí vocês vê, desses milhares e milhares, um ou outro pode não sofrer a meiose de forma adequada, ou sofrer de forma errada, ou não sofrer, tá? Agora, olha aqui que interessante. Um fenômeno que pode ser espontâneo, induzido por algumas substâncias, como a colchicina. Nós vamos falar dela quando a gente for falar da divisão celular. Isso aqui é um produto químico. Quando eu jogo ela na célula, bloqueia a divisão. Então, a célula para, não divide. Então, no caso de uma meiose, se um gameta está para sofrer meiose e a pessoa entra em contato com a colchicina, alguma coisa que tem a colchicina, por exemplo, produto químico, alguma coisa assim, aí isso pode afetar lá naquele momento que está acontecendo a meiose daquela célula. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas eu penso comigo, é muito azar, não é não? Entrar em contato justamente naquele momento que está formando aquele espermatozoide, naquele momento que está formando aquele óvulo, a pessoa entrar em contato com isso. É muito azar, né? Mas acontece, tá? Pode acontecer. E aqui a gente tem os poliploides, né? Variedade de trigo, tá? Morango, ó, com 8 Ns, e é por aí vai, né? Alguns aqui, tetraploides, como batata, café, amendoim. Então, nesses aqui, né? Pode acontecer até com mais constância. Ó, por esse motivo, as técnicas especiais têm sido usadas para induzir mutações e obter esses mutantes. Então, isso aqui, eles utilizam até técnicas para desenvolver, estudar isso aqui, né? Provocar essas mutações. Mas, terceiro ano, a Sabrina fez uma pergunta, eu vou pegar o gancho dela. O que é mais importante, então? Você primeiro separar o que é uma neoplodia, o que é uma euplodia. Aqui a mutação na quantidade de cromossomos, né? Acréscimo de um ou diminuição. Aqui a euplodia é a alteração no conjunto, em todo o conjunto, tá? Em todo o conjunto. Então, você sabendo isso aqui, depois isso aqui, ó, pode ser triploide, tetraploide, é fácil você guardar esses nomes, tá? Essa parte de baixo aqui fica como acréscimo, conhecimento, para você estar acompanhando. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Passando para o seu livro na página 10. Aqui a gente tem um resumo, ó, né? Aneuplodias, monossomia, nulissomia, quando não tem, trissomia, tetrassomia, a euplodia, né? Haploide, que é o normal, triploide, 3 Ns, tetraploide, 4 Ns, e por aí vai, tá? Agora, as mutações cromossômicas estrutural. Por quê? Nós sabemos que um cromossomo completo, ó, ele é composto de centrômero, 1, 2, 3, 4 braços. E 2 cromátides, 1, 2, não é isso?
Esse é o cromossomo normal. Agora, pode acontecer de vir um cromossomo assim, ó. O que aconteceu? Faltou essa outra perninha dele aqui, tá? Então, pode acontecer. E pode acontecer dele ter mais uma perninha aqui, ó. Então, isso aqui são alterações estruturais no cromossomo. No momento que ele está formando, ele pode formar de forma errada, né? Ó, são modificações na estrutura normal do cromossomo, que é as 2 cromátides e os 4 bracinhos. E pode ser, então, desses 3 tipos: deleção, inversão, duplicação, translocação. Observe aqui, olha, 2 pares de cromossomos normais, né? A gente tem, olha, A, B, C, que vai com E, com F, com G. Normal, tem? Aqui tá tudo certinho, beleza. Agora vamos ver aqui a deleção em um cromossomo. Aqui eu tenho, ó, ABC, ABC. Aqui eu tenho EF e eu tenho G aqui e tá faltando aqui, ó, né? Então, nesse caso aqui, a deleção falta uma parte do cromossomo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma deleção. Ó, eu tenho até aqui, eu não tenho essa outra parte aqui. Essa outra parte aqui está faltando uma parte dela. Então, eu tenho deleção, tá? Duplicação de cromossomos, ó. A, B, C, né? Aqui eu não tenho outro C, tá faltando, né? Outra, então, outra anomalia, né? Desses cromossomos, tá? É quando o cromossomo vai ter um pedaço repetido. Então, por isso que fala duplicação. Aqui repetiu o C, ó, e aqui não, tá vendo? Ó, tem um C aqui e aqui não tem. Então, repetiu um aqui. A inversão. Então, o nome já indica, quando vai inverter alguma coisa aqui, não é? Então, quando o cromossomo tem um pedaço invertido dele, certo? Por exemplo, isso aqui tem que ficar para cima, aí ele vai e fica para baixo. Isso aqui tem que ficar para baixo, ele vai e fica para cima. Então, é uma inversão. E a translocação é quando eu pego um pedacinho desse e passo para esse. Eu dou um pedacinho de um para o outro, né? Transloca uma parte de um cromossomo que está nele, transloca para o outro. Então, isso aqui são alterações que podem acontecer no nosso corpo, tá? Não é tão comum, mas pode vir a acontecer. Aí eu não sei se vocês estão pensando, será que essas mutações estruturais trazem muito problema no organismo? Por exemplo, está desenvolvendo um bebê e teve uma mutação estrutural. Será que ele vai nascer sem um dedo, por exemplo? Será que, né? Olha, não vai trazer muitos problemas, porque isso aqui, normalmente, só se ela acontecer em todo o cariótipo. Ou grande parte dos cromossomos. Acontecendo em um ou outro, não traz tanto problema, não. Às vezes, alguma complicação, alguma coisinha pode aparecer, mas bem discreto, tá? Então, não é coisa assim para morrer, não, como se diz. Ok? Alguma pergunta, terceiro ano? Porque agora nós vamos falar, vou iniciar com vocês, sobre a mitose. Vou interromper aqui para me colocar outra. Irani, Oi. só uma curiosidade mesmo. É verdade